Oi, pessoal! Hoje a gente vai conversar sobre um assunto muito sério, né? A depressão. É verdade. Ela afeta milhões de pessoas no mundo todo. E parece que depois da pandemia a coisa ficou ainda mais complicada, sabe? E o mais preocupante é que, tipo, mais de 2/3 das pessoas com diagnóstico acabam não recebendo o tratamento certo. Exatamente. O que nos leva a buscar outras opções, né? Opções que sejam eficazes e também acessíveis. E por isso que hoje a gente vai fundo numa fonte super relevante, não é? Isso é uma revisão sistemática com meta-análise, bem recente, publicada no British Journal of Sports Medicine. É um trabalho bem robusto. Meta-análise. Então, eles juntaram vários estudos, é isso? Sim, eles pegaram dados de 41 estudos randomizados controlados. Sabe aquele tipo de estudo padrão ouro? Sei, sei. Aqueles bem rigorosos. Isso, envolvendo mais de 2.200 adultos, e todos eles tinham ou o diagnóstico mesmo de transtorno depressivo maior, o TDM, A forma clínica que a gente mais ouve falar. exato, ou então sintomas depressivos que já eram clinicamente importantes, medidos por escalas e tal. Entendi. Então a base de dados é forte mesmo. E qual que é a nossa missão aqui hoje? O que a gente quer descobrir? Bom, a ideia é destrinchar o que essa análise enorme descobriu sobre o exercício físico, sabe, tanto aeróbico quanto de força. Certo. Comparado com quem não fez exercício, certo? Grupo controle, lista de espera. Isso. E, o mais importante, o que isso significa na prática, para o dia a dia do tratamento. Legal. Então vamos lá. Qual foi a principal descoberta? Olha, o achado central é bem forte. O exercício mostrou um efeito grande na redução dos sintomas da depressão comparado com os controles. Efeito grande tem um número para isso, né? O tal do SMD? Tem sim, o SMD, que é a diferença média padronizada, ficou em menos 0,946. Em pesquisa clínica, isso é considerado um efeito grande mesmo. Tá, menos 0,946. E na prática, o que isso quer dizer pra gente? Como a gente traduz isso? Boa pergunta. A gente pode usar o NNT para entender melhor. O número necessário para tratar. Ah, o NNT, esse é mais fácil de visualizar, né? Qual foi o NNT aqui? Então, e aqui que vem a surpresa, talvez. O NLT geral foi só 2. 2? Sério? Sério. Isso quer dizer que, na média, a cada 2 pessoas que fazem exercício como tratamento, espera-se que uma tenha uma melhora bem grande nos sintomas. Nossa, só 2 pessoas? Isso é muito eficiente. Se a gente comparar com outros tratamentos. Pois é. O próprio artigo comenta que esse NNT de 2 é parecido ou até menor do que o NNT que a gente vê para psicoterapia, que fica ali entre 2,5 e 3,5. Que já é bom. E menor ainda que o de antidepressivos, que alguns meta-análises colocam perto de 4,3. Então, assim, coloca o exercício numa posição de destaque, né? Com certeza. Quase como, sei lá, uma intervenção de primeira linha nesse aspecto de eficiência por pessoa. E a gente pode confiar nesses resultados, eles são sólidos. Olha, parecem bem sólidos, sim. Mesmo quando eles foram mais rigorosos, sabe? Pegaram só os 12 estudos considerados de baixo risco de viés. Aqueles com a metodologia mais redondinha. Isso. Mesmo nesses, o efeito continuou positivo, foi um pouco menor, classificado como moderado, com SMD de menos 0,666 e NNT de 2,8, mas ainda assim significativo. Ainda muito bom. 2,8? E se a gente olhar só os 20 estudos com gente diagnosticada mesmo com TDM, o efeito continuou grande. SMD de menos 0,998, NNT de 1,9, quase voltando para o 2. Uau, então o efeito geral é bem convincente. Mas será que qualquer tipo de exercício funciona igual? Aeróbico, força, eles viram isso? Viram sim, e é bem interessante. Tanto o exercício aeróbico sozinho, que foi visto em 30 estudos, Tipo correr, pedalar. exato, quanto o exercício de resistência à musculação, né, analisado em 7 estudos. Os dois mostraram efeitos grandes, isoladamente. SMD acima de menos 1,0 para ambos. Bacana. Agora, o curioso é que o exercício combinado, misturando os dois, Que a gente intuitivamente acha que seria o melhor. pois é, esse, analisado em 10 estudos, teve um efeito menor. Ainda significativo, claro, SMD de menos 0,455, mas menor que os outros dois isolados. Uma coisa para a gente pensar, né? Super interessante essa nuance. E outros fatores? Tipo, fazer mais forte ou mais fraco? Ter alguém junto, um instrutor? Investigaram isso também. A intensidade parece importar, sim.
Tanto a moderada, que foi a maioria dos estudos, 26, quanto a vigorosa, em 10 estudos, mostraram grandes efeitos. E a leve? Intensidade leve teve poucos estudos, então fica mais difícil cravar alguma coisa. Mas o ponto crucial mesmo foi a supervisão. Ah, é? O que eles viram, O exercício supervisionado? presente em 40 dos 41 estudos, teve um efeito grande, SMD de menos 1,026. E sem supervisão? Aí a história muda. Nos 6 estudos com exercício não supervisionado, o efeito foi pequeno e nem chegou a ser estatisticamente significativo. Nossa, que diferença gritante. Isso reforça muito a ideia de ter um acompanhamento profissional, né? Talvez para garantir a intensidade certa, a frequência. Exatamente. Parece que a orientação faz toda a diferença. E sobre fazer em grupo ou sozinho? Tem diferença também. Uma pequena diferença. Fazer em grupo, em 27 estudos, teve um efeito grande, SMD de menos 848. Individualmente, em 13 estudos, também foi grande, SMD de menos 802. O grupo foi ligeiramente melhor, mas ambos funcionaram bem. A redução foi de uns 4,7 pontos na escala Hunt, que é bem usada, Sim, a Hamilton. e quase 6,5 pontos na BDI, a de Beck. E só para ter uma ideia, diretrizes como as do NICE, lá do Reino Unido, consideram que uma mudança de 3 pontos já é clinicamente importante. Então essas reduções são bem relevantes. Faz sentido. Teve mais alguma observação interessante do estudo? Sim, duas coisas. Primeiro, que estudos mais curtos pareceram mostrar efeitos maiores. E segundo, que estudos com amostras menores, tipo menos de 25 pessoas por grupo, também tenderam a mostrar efeitos maiores do que os estudos grandes. Curioso. Embora mesmo nos estudos maiores, o efeito ainda tenha sido considerado moderado. E claro, como toda pesquisa, essa tem suas limitações, né? Sempre tem. Quais foram as principais apontadas? Os autores mencionam a heterogeneidade, ou seja, a diferença entre os estudos incluídos. Muitas amostras eram pequenas, Falta de dados de longo prazo para ver se o efeito dura, sabe? acompanhamento, né? Isso. Também é quase impossível controlar o efeito placebo numa intervenção como exercício. Os participantes eram voluntários, né? Pessoas já dispostas a tentar. E a maioria dos estudos veio de países de renda alta ou média alta. Ok, limitações importantes, para a gente ter em mente. Mas fazendo um balanço geral, então, qual a mensagem principal que fica dessa análise toda? Olha, a mensagem é forte. Temos evidências bem substanciais de que o exercício físico é sim uma opção de tratamento eficaz para a depressão. Principalmente que tipo? Especialmente o aeróbico ou o de resistência, feito com intensidade moderada a vigorosa e, um ponto-chave, com supervisão. Então ele se consolida como uma ferramenta valiosa mesmo. Com certeza. Pode ser usado junto com as terapias padrão, como psicoterapia e medicação, ou talvez até como uma alternativa para algumas pessoas. E ainda tem os bônus para a saúde física e talvez menos estigma associado, né? É verdade. O que nos leva a uma última reflexão, talvez um pouco provocadora. Manda. Se a evidência é tão boa assim, principalmente para o exercício supervisionado, por que será que ele ainda não é uma parte mais, sei lá, rotineira, acessível do tratamento clínico padrão para depressão? Essa é a pergunta de 1 milhão, né? Quais são as barreiras reais? Será que é o custo, a dificuldade de achar profissional qualificado, a própria falta de motivação de quem está deprimido, que é um sintoma da doença? Como que a gente pode adaptar isso para cada pessoa? Exato. Como superar esses obstáculos para que mais gente possa se beneficiar de algo que a ciência está mostrando que funciona bem? Fica aí a questão para a gente continuar pensando, né? Como tornar essa ferramenta terapêutica poderosa uma realidade mais presente no cuidado da depressão.